de um determinado vereador, acho que nem vale a pena dizer o nome desse sujeito, falando sobre educação e dizendo que educação não é importante. Por que educação, né? Num país como o nosso? Vamos ver esse VT, por favor. E estudar não deveria ser para todo mundo. Isso deve acender uma luz muito grande na cabeça de vocês, né? Estudar não deveria ser para todo mundo. A verdade é que o educacionismo, né, esse processo que a esquerda fez de te obrigar, de empurrar para dentro de uma universidade, né, como a gente está defendendo aqui, várias vezes a esquerda sempre, não, vai lá, tem que ir para federal, eles querem te colocar nesse antro, né? A verdade é que o educacionismo nunca foi benéfico para a totalidade. O que significa isso? Tem pessoas que entram numa universidade, que entram numa faculdade, mas não detêm os pré-requisitos mínimos para desenvolver em alguma área ou outra. E de repente esse indivíduo que vai ser um administrador frustrado, né, que vai ganhar ali um salário, né, regular de mercado, ele seria um grande mecânico, ele seria um grande pedreiro, né, ele seria um grande músico, né, e de repente ele entrou na universidade porque foi obrigado, porque a tendência, né, as pessoas, o globalismo, não, se tu não tiver um estudo, tu não vai ser nada na vida. Vitor, o processo educacional, infelizmente, não é para todo mundo. Chama-se Vitor Nascimento, esse boçal. Ele é do PL, vereador em aonde? Santa Catarina, Itajaí. Não precisa dizer muito. Santa Catarina está sendo pródiga. Santa Catarina está virando uma fábrica de retardados mentais. É engraçado como um estado tão lindo, né, geograficamente, virou uma fábrica de retardados mentais e de corruptos, né, já que o senhor Jorginho Melo talvez está disputando aí com o Rio de Janeiro e tal. O cara não fez uma obra, todas as obras feitas no estado de Santa Catarina durante o governo dele foram feitas pelo governo federal na gestão do Lula. E ele não foi a nenhuma inauguração, porque ele não é só bolsonarista e corrupto, ele é boçal também. Mas faz programa de bolsa de estudo para filho de milionário, amigo dele. Esse é o nível do que está Santa Catarina hoje. E aquele... Eu não vou nem qualificar o Paulo Bilinski, aquele deputado federal de São Paulo, delegado de polícia, que diz que o Maranhão é uma titica. Meu amigo, o Maranhão dá de 10-0 em Santa Catarina, que você disse que era o estado mais branco do país, por isso era o mais desenvolvido. Eu gostaria de saber quem são os débeis mentais que votam em você. Olha, quanta bobagem, impressionante. Como você entra na universidade se quiser, ninguém é obrigado a entrar na universidade. Aliás, é difícil, e muito difícil entrar numa boa universidade. Essa que é a verdade. O fato é que não é possível se tolerar esse tipo de coisa, esse tipo de argumento que não leva a lugar nenhum. Porque se este país, se não valorizar, Roberto, Raul, a educação, nós não vamos sair nunca disso. A educação é a única alternativa para esse país. Olha, é uma nulidade, né? Essa fala dele é uma nulidade, nada contribui para a construção de um país democrático, um país bem formado, melhor educado, né? E você bem sabe hoje que as pessoas que são melhor educadas, que tiveram condições e conseguem frequentar uma escola hoje, elas se diferenciam, né? Elas podem continuar na atividade dela como um ajudante geral, pode ser um pedreiro, um eletricista, pode ser um mecânico, né? Agora, ela precisa ter estudos para conhecer as novas vertentes dessa possibilidade, para que ele possa aprimorar os fazeres, né? E a outra coisa é uma desinteligência, uma fala dessa é uma desinteligência, falar em educacionismo, né? É um absurdo, nós lutamos desde a década de 50, 60 para ampliar o número de crianças na escola, né? Na década de 50, na década de 60 especialmente, nós não tínhamos 50% das crianças de 7 a 14 anos na escola. A universalização que estava prevista na Constituição de 88, ela só aconteceu em 97 e 98, no governo que eu fazia parte, no governo do presidente Fernando Henrique, ao lado do ministro Paulo Renato Souza. E para que pudesse manter as crianças na escola, houve a necessidade de ter o Fundef, que melhorava o salário dos professores, houve a necessidade de ter merenda, livro didático chegando na hora certa. O que nós temos é que aprimorar a educação e ter uma atenção maior à educação, sem essa coisa do sindicalismo e sem essa coisa besta, né? Esse é um achismo dessa figura que, com certeza, quer ser polêmica e quer participar das redes sociais e ter essa repercussão que nós estamos dando a ele hoje aqui. Mas isso é negacionismo puro. Mas isso, Raul, tem uma cultura. A gente mostrou aqui o vídeo do governador Tarcísio de Freitas dizendo que o mercado não quer diploma. Lógico, os filhos dele vão ter diploma. Mas, como esse cara falou, o Brasil precisa de pedreiro, carpinteiro, serralheiro. O Milton Ribeiro, o pior reitor que a Universidade Presbiteriana Mackenzie teve nos últimos 50 anos, quando foi ministro da Educação, além daquela coisa de barra de ouro, de verba para pastor indo no Ministério da Educação, foi denunciado, não foi por mim, foi pelo Abraham Weintraub nesse programa. Ele disse, a universidade é para poucos. Paulo Guedes deu uma entrevista uma vez, dizendo que não se conformava porque o filho do zelador do prédio dele fazia medicina pelo FIES. E que aquilo era um absurdo, era assistencialismo do Estado. Ele era o ministro da Fazenda do Bolsonaro. Falei, essa turma que, e vou dizer mais, a gente já discutiu aqui, Raul, a classe média alta para cima representa 15% da população brasileira, se representar. Como é que essa direita pode ter tanto voto? O Gessé está certo, o pobre de direita, ele tem que ser estudado mesmo pela psiquiatria, porque é uma coisa inacreditável. Eles dizem, hoje, o problema é esse, eles perderam a vergonha, né? Pense nisso. Porque o Tarcísio pode gostar de tudo, menos de pobre. Isso, com certeza, ele não suporta.